Lúcia, uma faxineira de 37 anos, assistia a um programa de fofocas na televisão, já bastante entediada, quando a transmissão foi interrompida por uma notícia urgente. Alguém da cidade onde morava havia ganhado o grande prémio da loteria. Sem grande expectativa, Lúcia pensou que essa sorte nunca seria dela. Até que o apresentador anunciou os números sorteados: 04, 08, 15, 16, 23 e 42. Ao ouvir os números, Lúcia quase caiu do sofá. Não podia acreditar no que ouvia. Ela era a mais nova milionária da cidade. Apesar de sempre gostar de jogar na loteria desde que começou a trabalhar, nunca imaginou que um dia seria agraciada com tamanha sorte. Ainda em choque, Lúcia pegou seu bilhete para conferir. E a confirmação veio como um segundo choque. Quando o impacto inicial passou, ela percebeu que precisava contar a novidade ao seu marido. Osmar, um eletricista de 45 anos. Casados há mais de 10 anos, o casal não tinha filhos, pois Lúcia não desejava ser mãe. E Osmar já tinha uma filha de um relacionamento anterior. O relacionamento dos dois sempre foi estável, com Osmar se dedicando ao trabalho, e sempre que podia, comprando presentes para Lúcia. No entanto, as finanças do casal nunca foram das melhores, e eles precisavam economizar em tudo. Com o bilhete premiado em mãos, Lúcia começou a sonhar com a vida rica que sempre quis. Porém, ela sabia que, ao contar para Osmar, ele provavelmente sugeriria usar o dinheiro com cautela. Mas Lúcia não estava disposta a ser moderada. Com a fortuna que agora possuía, ela queria aproveitar sem restrições. E foi refletindo sobre essa situação que Lúcia chegou a uma decisão importante. Lúcia chegou à conclusão de que o melhor seria não contar a Osmar sobre o prémio. Embora tivessem um relacionamento razoável, não havia um amor profundo entre eles. Então, Lúcia decidiu que se divorciaria de Osmar sem revelar a ele sobre a fortuna. Para garantir que não precisaria dividir o prémio, ela precisaria convencê-lo a aceitar um acordo no qual nenhum dos dois ficaria com nada após a separação. A última coisa que Lúcia queria era dividir metade de sua fortuna com um marido que, na sua visão, não tinha conseguido prosperar por conta própria. Naquela noite, quando Osmar chegou à pequena casa de madeira que compartilhava com Lúcia, encontrou suas malas na sala. Confuso, ele perguntou: "Vamos viajar, Lúcia?" Com frieza, ela respondeu: "Cansei de você e quero o divórcio." Surpreso e em choque, Osmar não conseguia acreditar no que ouvia. Quando saiu para trabalhar naquela manhã, tudo parecia normal. Lúcia estava fria, como de costume, mas nada fora do comum. Triste com a notícia, Osmar tentou argumentar, dizendo que ainda a amava e queria passar o resto da vida ao lado dela. No entanto, suas palavras só serviram para irritar ainda mais Lúcia, que o expulsou de casa com ainda mais determinação. Em menos de 20 minutos após chegar em casa, Osmar estava sendo jogado para fora, com suas malas espalhadas pelo quintal. Mara, a vizinha fofoqueira, saiu de casa para assistir à cena e começou a imaginar o que Osmar poderia ter feito para merecer aquilo. Na cabeça dela, só podia ser uma traição. Outros vizinhos também apareceram em suas portas e janelas para acompanhar o drama que se desenrolava na rua. Cibele, uma das vizinhas, sentiu pena ao ver Osmar sendo expulso de casa. Ela sabia que ele era um bom homem e decidiu ajudá-lo a sair daquela situação humilhante. Aproximando-se, ela ofereceu apoio e disse que lamentava muito o que estava acontecendo. Inclusive pelo fato de suas malas terem sido jogadas no portão, com roupas íntimas espalhadas à vista de todos. Osmar, ainda de cabeça baixa, imaginou que Cibele estava ali para zombar de sua situação. Mas para sua surpresa, ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Ela disse que, se ele permitisse, o ajudaria a recolher suas roupas e fechar as malas. Osmar, desejando apenas que aquele pesadelo terminasse o quanto antes, aceitou a ajuda de Cibele. Em poucos minutos, os dois recolheram as roupas que estavam espalhadas pela rua. Enquanto isso, Mara, a vizinha fofoqueira, já tinha toda a fofoca montada em sua mente. Para ela, o fato de Cibele ter saído de casa para socorrer Osmar logo após ele ser expulso só podia significar uma coisa. Ela era sua amante. Mara imaginou que Lúcia havia descoberto tudo através de mensagens no celular de Osmar. Agora, eles estavam assumindo o romance publicamente. Sem perder tempo, Mara correu para pegar seu celular e começou a enviar áudios contando a história para suas amigas da vizinhança. Em pouco tempo, a trama de traição e vingança estaria nos ouvidos de todos. Enquanto isso, dentro de casa, Lúcia só conseguia pensar nos casacos de pele e bolsas de grife que compraria com todo aquele dinheiro.
Como faxineira, ela trabalhava em casas de mulheres de classe média alta e, às vezes, até bem ricas. Ao limpar essas casas, via as roupas, sapatos e bolsas maravilhosos que essas mulheres possuíam. Quanto mais pensava nesses objetos do luxo, mais convencida ficava de que tinha tomado a melhor decisão ao se livrar de Osmar. Ela sabia que, se estivesse com ele jamais permitiria que ela gastasse o dinheiro assim. Ele com certeza insistiria em comprar uma casa e fazer investimentos. Coisas chatas que, na visão dela, uma milionária não precisava se preocupar. Ainda desnorteado, Osmar entrou na casa simples de Cibele. Embora a conhecesse de vista, nunca tinha reparado nela de verdade. Nem havia entrado em sua casa antes. Cibele, uma mulher de 35 anos, era realmente muito bonita. Se Osmar não fosse tão apaixonado por Lúcia, talvez até a olhasse de outra forma. No entanto, ele era absolutamente fiel e ainda tinha esperança de que Lúcia se acalmasse e o chamasse para conversar. Cibele, percebendo o estado dele, serviu um café preto forte para ajudá-lo a se recuperar do choque. Ainda abalado pela separação repentina e a humilhação que acabará de passar, Osmar ouviu Cibele dizer que, ao contrário dos outros vizinhos, ela não era fofoqueira e não queria saber dos detalhes. Mas precisava entender se Lúcia o havia expulsado por algum motivo grave. Ela explicou que, ao acolher praticamente um estranho em sua casa, e sendo uma mulher que morava sozinha, era importante garantir que ele não tinha vícios ou era violento. Osmar, compreendendo a preocupação de Cibele, respondeu que jamais faria mal a uma mosca e que também não conseguia entender o que havia acontecido com sua esposa. Ele contou que havia saído para trabalhar naquela manhã, como sempre, e tudo parecia normal entre ele e Lúcia. No entanto, ao voltar para casa, encontrou as malas na sala e o pedido de divórcio, sem nenhuma explicação. Osmar estava confuso e não conseguia compreender o que havia mudado em tão poucas horas. Ao tentar falar sobre o ocorrido, ele começou a chorar, e Cibele sentiu pena dele. Cibele podia se identificar com a dor de Osmar, pois, alguns meses antes, ela também havia passado por uma surpresa dolorosa. Seu noivo, Breno, enviou uma mensagem de texto dizendo que não queria mais se casar. Mesmo com o casamento já marcado para dali a 6 meses. Naquele momento, enquanto consolava Osmar em sua cozinha, Cibele deveria estar se casando com Breno. Ela passou algum tempo sem entender o que havia acontecido, até que um dia, Gabriela, uma amiga, anunciou nas redes sociais que estava noiva e se casaria em 2 meses. Quando Cibele foi conferir as fotos do noivo misterioso de Gabriela, percebeu que era ninguém menos que Breno. Mais tarde, soube por conhecidos que o romance entre eles havia começado muito antes de Breno terminar com ela. Com essa lembrança ainda fresca em sua mente, e sabendo que Breno estava em lua de mel com Gabriela naquele momento, Cibele imaginou que talvez Lúcia estivesse apaixonada por outro homem. No entanto, sabendo o quanto aquilo a havia machucado, decidiu não mencionar essa possibilidade a Osmar, para poupá-lo de mais dor. Osmar, perdido em seus pensamentos, revisava os acontecimentos da última semana, buscando entender o que poderia ter levado Lúcia a agir daquela maneira. Ele até compartilhou seus pensamentos com Cibele, na esperança de que uma mulher pudesse ajudá-lo a identificar se havia cometido algum erro com a esposa. Entre os momentos que ele relatou, mencionou o dia em que foram juntos à casa lotérica do bairro para fazer uma aposta na loteria. Osmar contou a Cibele o quanto Lúcia se divertia com essas apostas e que ele não se importava em pagar os bilhetes para ela. Os dois costumavam escolher os números juntos, cada um selecionando 3, e assim davam uma chance à sorte. Ele riu ao lembrar que, embora soubesse que dificilmente ganhariam, adorava ver Lúcia animada como uma criança que acabou de ganhar um sorvete. Enquanto Osmar falava sobre a saída à casa lotérica, Cibele se lembrou de quando estava assistindo televisão e a programação foi interrompida para anunciar que havia um vencedor na cidade. Uma ideia passou pela cabeça dela, mas ela a descartou rapidamente, achando que estava sendo fantasiosa demais. Afinal, esse tipo de coisa não acontece na vida real. Osmar percebeu que não tinha para onde ir, e Cibele, com compaixão, disse que o convite dela não era apenas para um café. Ela ofereceu a ele um lugar para ficar, dizendo que ele podia dormir no sofá até encontrar outra solução. Além de ser uma boa pessoa, Cibele sabia o quanto era difícil se recuperar de uma separação tão traumática. No dia seguinte, mesmo sem ter dormido muito, Osmar saiu para trabalhar, pois não podia se dar ao luxo de perder o emprego além da esposa. Cibele o acompanhou até a porta e disse que ele poderia voltar ao final do expediente, pois teria um lugar para ficar. Ao sair da casa de Cibele, Osmar se deparou com os olhares curiosos de Nara.
O que ele não sabia era que, naquele momento, a vizinha fofoqueira já havia espalhado por toda a vizinhança que ele e Cibele estavam tendo um caso há anos. Segundo a versão de Nara, os dois já estavam juntos muito antes de Cibele se mudar para o bairro. Há 6 meses, Lúcia teria descoberto o romance, e para Nara, a gota d'água teria sido o fato de Osmar ter trazido a amante para morar tão perto de sua casa. Nara e outros vizinhos observavam, convictos de que estavam diante de um escândalo. Logo no início do dia, as vizinhas fofoqueiras se dirigiram à casa de Lúcia, supostamente para oferecer apoio. Mas na verdade estavam curiosas para descobrir mais sobre o que havia acontecido. Elas queriam confirmar os detalhes da história que haviam inventado coletivamente, mas que já tinham aceitado como verdade. Soltando algumas indiretas, as fofoqueiras tentaram extrair mais informações. Lúcia, esperta, logo percebeu aonde queriam chegar e decidiu aproveitar a situação. Ela confirmou a história, dizendo que Cibele realmente era amante de seu marido há anos e que descobrir que ele estava tão próximo de sua casa havia sido um grande choque. Essa narrativa era conveniente para Lúcia, pois poderia usar o testemunho das fofoqueiras para convencer o juiz a seu favor, garantindo que toda a fortuna ficasse com ela. No mesmo dia, Lúcia entrou em contato com um advogado indicado por uma de suas patroas. Para o advogado, ela contou a história falsa de traição e expressou o desejo de se divorciar sem dividir os bens com Osmar, mencionando um carro antigo de 1987, que dizia ser seu xodó. Lúcia alegou que, certamente, Osmar a obrigaria a vendê-lo para ficar com o dinheiro. A patroa, achando a história aborrecida, passou o contato de um advogado que conhecia, um tal de Cláudio, famoso por ganhar muitos casos litigiosos e com honorários razoáveis. 2 dias depois, Osmar foi informado de que a papelada do divórcio estava pronta para ser revisada. Os documentos foram enviados para que ele os lesse com antecedência. Cláudio tentou dificultar a leitura antecipada, mas não conseguiu impedir. Com a ajuda de Cibele, que havia estudado alguns anos de direito e ainda sonhava em se tornar advogada, Osmar leu o documento. Ela explicou que a cláusula principal estabelecia que não haveria divisão de bens. Osmar achou aquilo estranho, pois a casa onde morava com Lúcia estava em seu nome. E, segundo o documento, ela não teria direito à casa após a separação. Ele nunca havia considerado fazer algo tão drástico. Como forma de vingança, Lúcia agora estava propondo um acordo de divórcio aparentemente favorável a Osmar. Mas isso acendeu um sinal de alerta na mente de Cibele. Ela conhecia Osmar um pouco melhor agora e estava certa de que ele não teria feito nada de errado contra a esposa. Então, o que poderia estar por trás dessa decisão tão repentina? A audiência do divórcio estava marcada para a tarde do dia seguinte. E Cibele tinha pouco tempo para tentar descobrir o que realmente estava acontecendo. Mesmo percebendo os olhares hostis dos vizinhos, Cibele decidiu dar uma volta pelo bairro. Usando isso como desculpa para observar os movimentos de Lúcia. Cerca de meia hora depois de iniciar sua vigilância improvisada, ela teve um resultado. Viu Lúcia chegando em casa carregada de sacolas de lojas de roupas. Cibele se lembrou de que Osmar havia comentado que estavam passando por dificuldades financeiras. Cibele conhecia a dona de uma das lojas de onde Lúcia havia saído. Dagmar, uma mulher de quase 50 anos. Sempre muito simpática com ela. Quando chegou à loja, Cibele encontrou Dagmar arrumando uma prateleira de roupas, bastante atarefada. Ao avistá-la, Dagmar se desculpou, dizendo que a cliente anterior havia deixado a loja uma bagunça. Cibele então perguntou se essa cliente era Lúcia. Dagmar olhou para Cibele de maneira estranha e disse: "Você parece uma boa moça, e não consigo entender as coisas ruins que estão falando sobre você e Osmar. Agora você me pergunta sobre Lúcia. E eu comecei a achar tudo isso muito estranho. Está acontecendo algo entre você e ele." Surpresa, Cibele logo percebeu que alguma fofoca estava circulando sobre ela e Osmar. Explicando os olhares hostis dos vizinhos. Com muita paciência, Cibele contou a Dagmar que apenas ofereceu ajuda a uma pessoa que não tinha para onde ir. E que estava achando o comportamento de Lúcia muito suspeito. Dagmar então revelou a Cibele que Lúcia havia aparecido com bastante dinheiro e comprado várias roupas em sua loja. Apesar de achar Lúcia uma pessoa difícil, Dagmar a atendeu muito bem, já que ela pagou tudo à vista. No entanto, a situação deixou Cibele ainda mais intrigada. Cibele achou muito estranho o comportamento de Lúcia, especialmente porque ela nunca tinha dinheiro para fazer compras em grande quantidade. Ao voltar para casa, Cibele resolveu investigar e foi direto para a pasta de documentos de Osmar, onde ele guardava os bilhetes de loteria que comprava para a esposa. Em poucos minutos, Cibele encontrou o bilhete original da aposta.
junto com um comprovante de pagamento feito com o cartão de débito de Osmar. Ela rapidamente pesquisou os números sorteados na loteria e descobriu que eram 04, 08, 15, 16, 23 e 42. Exatamente os mesmos números marcados no bilhete. Não demorou muito para que Cibele ligasse o repentino pedido de divórcio sem divisão de bens ao prémio milionário da loteria. Após uma breve pesquisa, ela descobriu que o prémio ainda não havia sido resgatado. O que indicava que Lúcia estava aguardando o divórcio ser finalizado para reivindicar o dinheiro. Certamente, ela havia conseguido algum tipo de adiantamento, o que explicaria os gastos na loja de Dagmar. Cibele sabia que precisava agir rápido para evitar que Osmar fosse enganado. Quando Osmar chegou em casa depois do trabalho, encontrou Cibele pesquisando na internet com uma expressão muito séria. Assim que o viu, ela pediu que ele se sentasse, pois sabia o motivo pelo qual Lúcia havia se separado dele. Quando Cibele contou toda a história, Osmar ficou incrédulo. Ele mal podia acreditar que a esposa que tanto amava fosse capaz de uma armação tão cruel. Mas ele sabia que não podia deixar as coisas assim. Cibele então explicou que havia passado o dia pesquisando e concluiu que o prémio de loteria era, na verdade, de Osmar, já que ele havia pago pela aposta. Eles tinham duas opções para recuperar o que era dele por direito. Curioso, Osmar pediu que Cibele explicasse as opções. Ela disse que poderiam seguir todos os trâmites legais, mas isso seria desgastante e poderia demorar, o que daria tempo para que Lúcia gastasse boa parte da fortuna. A outra opção envolvia algo um pouco fora da lei, mas não muito grave. Osmar refletiu sobre o plano e decidiu que Lúcia merecia uma lição. Na tarde do dia seguinte, Osmar foi ao escritório do advogado de Lúcia. Ela já o esperava, impaciente. Antes de começar a discutir os termos do divórcio, Osmar fez algumas perguntas, já com o plano em mente. Osmar olhou para o celular repetidas vezes, enquanto tentava prolongar a conversa. Depois de 20 minutos de perguntas, Lúcia perdeu a paciência e mandou que ele parasse de enrolar e assinasse logo os documentos. Osmar, então, deu uma última olhada no celular. Com um sorriso discreto, assinou os papéis. Lúcia, convencida de que ele ficaria arrasado ao descobrir que ela ficaria com toda a fortuna, mal podia esperar para celebrar. Após a assinatura, os dois saíram do escritório do advogado e seguiram caminhos opostos. Ao chegar à casa de Cibele, Osmar contou que tudo havia corrido conforme o planejado. Cibele, então, mostrou-lhe o bilhete da loteria, o mesmo que confirmava a aposta vencedora e o comprovante de pagamento feito por Osmar. No dia anterior, Cibele havia informado Osmar que, enquanto ele estava na audiência com Lúcia, ela invadiria a casa para recuperar o bilhete. Sabendo que uma janela dos fundos tinha problemas, Osmar havia dado a dica para Cibele. Ela conseguiu entrar na casa, procurou o bilhete e saiu com ele sem ser notada. Assim que estava com o bilhete em mãos, Cibele enviou uma mensagem a Osmar, sinalizando que era seguro assinar os documentos. Ao fazer isso, ele sabia que estava garantido que todo aquele dinheiro ficaria com ele. Lúcia ficaria atordoada ao descobrir que seu plano havia se voltado contra ela mesma. Afinal, foi ela quem insistiu na cláusula de não divisão de bens. Lúcia, por sua vez, voltou para a casa radiante. No caminho, passou no cabeleireiro para fazer um novo corte, sentindo-se vitoriosa. Ela havia confidenciado ao advogado sobre o prémio da loteria. E ele lhe emprestou uma quantia considerável para que fosse paga após o resgate do prémio. Para garantir que Osmar não descobrisse a verdade antes de assinar os papéis, Lúcia decidiu resgatar o dinheiro no dia seguinte. Com o contrato assinado, ela celebrou sozinha em casa, que ainda estava no nome de Osmar. Mas que ela deveria desocupar em uma semana, conforme combinado na audiência. Mesmo assim, ela estava feliz em deixar aquela casa para trás, acreditando que a fortuna logo estaria em suas mãos. Lúcia, que antes morava em um casebre humilde, estava agora prestes a embarcar em viagens com estadias em hotéis de luxo. Osmar, apesar de ter realizado bons eventos naquela casa modesta, não era uma pessoa completamente má. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com uma dor de cabeça forte. Quem diria que as bebidas caras também causavam ressaca? Ela abriu a gaveta da mesa de cabeceira e quase desmaiou com o que viu ali dentro. Seus pertences pessoais estavam todos lá, exceto o mais importante de sua vida, o bilhete premiado da loteria. Ela ainda estava eufórica por ter conseguido enganar seu ex-marido. Na verdade, Lúcia nem havia checado a gaveta quando chegou em casa na tarde anterior. Mas agora se deparava com a realidade assustadora de que o bilhete não estava lá. O que ela faria? Será que o bilhete estava em outro lugar? Desesperada, ela começou a procurar freneticamente.
até que percebeu uma agitação do lado de fora de sua casa. Curiosa, correu até a janela e quase desmaiou novamente ao ver a cena. Diversos jornalistas estavam reunidos na frente da casa de Cibele. E seu ex-marido segurava um cheque enorme com o valor do prémio da loteria escrito por extenso. Aquela era a cerimónia de entrega do prémio. E Osmar não se opôs que tudo fosse registrado. Na verdade, aquela cena fazia parte da lição que ele queria dar em Lúcia. Ela não conseguia entender como o prémio estava sendo entregue a Osmar. Ainda de pijama, descabelada e com cara de ressaca, Lúcia correu para a frente das câmaras, gritando que o prémio era dela, que o bilhete premiado pertencia a ela. Os repórteres se interessaram pela história que estava se desenrolando diante de seus olhos. Foi então que o representante da loteria esclareceu que o ganhador era Osmar, que além de ter o bilhete premiado, também possuía o comprovante de pagamento da aposta. E esse comprovante estava em seu nome. Não havia dúvidas. Calmamente, Osmar explicou aos jornalistas que Lúcia era sua ex-esposa e que não aceitava sua proposta de dividir os bens. Ele sugeriu dividir a fortuna com ela. Mas Lúcia recusou, preferindo ficar com tudo para si. Mas agora, ela não tinha nada. Generoso, Osmar decidiu abrir mão da casa que estava em seu nome, permitindo que Lúcia continuasse morando lá. Ele nunca deixaria Lúcia desamparada e até se dispôs a transferir a propriedade para o nome dela. Com essas palavras, as pessoas ao redor aplaudiram Osmar. Lúcia não conseguia acreditar no que estava acontecendo. De um dia para o outro, ela perdeu uma grande fortuna e tudo o que restou foi uma casa velha, dada como um presente pelo ex-marido, que ela considerava inútil. Enfurecida, Lúcia se perguntou como Osmar, alguém que ela julgava burro, conseguiu enganá-la, descobrir sua farsa e ainda roubar seu bilhete. Foi então que ela avistou Cibele, sorrindo no fundo da cena. E entendeu que a vizinha havia arquitetado tudo. Com raiva, Lúcia avançou sobre Cibele. E as duas acabaram caindo no chão, envolvidas em uma briga que os repórteres, ansiosos, registravam. No final, Lúcia levou a pior. O que ela não sabia era que Cibele praticava pilates, o que lhe dava não só flexibilidade, mas também força nas pernas. O resultado foi que Lúcia acabou imobilizada. Osmar ajudou a tirar Lúcia da confusão e a levou de volta para a casa que agora seria seu lar definitivo. No caminho, Lúcia chorava, incapaz de acreditar na crueldade de Osmar. Como ele podia deixá-la passar por tamanha desilusão? Durante aqueles dias, ela sonhou com como aproveitaria a fortuna. Mas agora tudo o que restava eram lembranças desses sonhos e a certeza de que passaria muitos anos infelizes naquele casebre. Osmar ouviu tudo em silêncio e, ao chegarem ao portão, respondeu calmamente: "Eu não fiz nada que você não planejasse fazer comigo." Com essas palavras, ele a colocou para dentro e fechou o portão. Em seguida, Osmar voltou para a casa de Cibele, que já havia dispersado os repórteres. Agradecido, ele elogiou a acolhida e brincou que ela era uma detetive melhor que Sherlock e Holmes. Cibele riu e respondeu: "Elementa, meu caro Watson." Aproveitando um momento de descontração, Osmar disse que a ajudaria, oferecendo uma porcentagem do prémio. Cibele ficou curada e começou a recusar, mas Osmar insistiu. Osmar explicou a Cibele que ela merecia aquela ajuda, afinal, foi graças a ela que ele conseguiu o dinheiro. Ele tinha mais recursos do que precisava e, além de querer garantir o futuro de sua filha, fez questão de apoiar Cibele em seu desejo de voltar a estudar direito. Com o passar dos meses, a amizade entre eles só se fortaleceu e Osmar cumpriu sua promessa. Agora, Cibele tinha sua própria casa e não precisava mais trabalhar fazendo doces e salgados para sobreviver. A faculdade de Direito estava indo muito bem e ela estava empolgada com o fim de mais um semestre. Em um momento de coragem, Osmar confessou a Cibele que queria ser mais do que apenas um amigo. Ele estava nervoso, com medo de ser rejeitado pela mulher que havia mudado sua vida. Mas, para sua surpresa, Cibele revelou que também o via de forma diferente. Ambos haviam sido muito machucados no amor, mas agora tinham uma nova oportunidade de construir uma história bonita juntos. Nos últimos meses, ele descobriu que Lúcia havia entrado em depressão e estava sendo pressionada pelo advogado que a ajudou em sua trama. Apesar de tudo o que Lúcia havia feito, Osmar sentia que era justo ajudá-la de alguma forma. Afinal, ele não podia esquecer que foi Lúcia quem o ajudou a escolher os números que acabaram sendo os vencedores na loteria. Cibele compreendeu e concordou que Osmar estava fazendo o que era certo. Então, Osmar entrou em contato com Lúcia e marcou uma visita à antiga casa do casal. Ao chegar, foi surpreendido por um jantar que Lúcia havia preparado.
No passado, ela nunca cozinhava nada além de macarrão. Mas agora o esperava com um assado e um purê que pareciam deliciosos. Além disso, havia 2 taças e uma garrafa de vinho sobre a mesa. Osmar achou que seria indelicado recusar e sentou-se para jantar com a ex-esposa. Lúcia insistiu que ele bebesse o vinho. Mas Osmar havia tomado um remédio para a enxaqueca mais cedo e preferiu não beber. Diante da insistência de Lúcia, ele deixou que ela enquece seu copo. Mas em um momento de distração dela, ele discretamente despejou a bebida na pia. Osmar visitou Lúcia com a intenção de oferecer a ela uma parte do prêmio. Quando ele viu as taças de vinho vazias, Lúcia rapidamente as encheu novamente. Mas, visivelmente nervosa, acabou pegando por engano a taça que era de Osmar. Ele estava ansioso para que aquela visita terminasse logo e, por isso, não disse nada. Assim que Lúcia terminou de beber o vinho, seu rosto assumiu uma expressão estranha e seus olhos se arregalaram. Parecia que ela estava sem ar. Osmar, alarmado, perguntou o que estava acontecendo. Desesperada, Lúcia apontou para a taça e conseguiu apenas pronunciar a palavra veneno. Imediatamente, Osmar chamou uma ambulância e Lúcia foi levada ao hospital. Por sorte, os médicos identificaram rapidamente o tipo de veneno e conseguiram salvar a vida de Lúcia. No entanto, ela não teve a mesma sorte com a polícia. Ficou provado que Lúcia havia tentado envenenar Osmar, mas acidentalmente tomou o veneno em seu lugar. O novo plano dela era fazer com que o ex-marido morresse, pois ele havia feito um testamento anos antes, deixando tudo para ela e para sua filha. Lúcia considerava a filha de Osmar ingênua e planejava roubar a fortuna da jovem, acreditando que não seria difícil. Assim, a fortuna de Osmar seria toda dela. Após se recuperar da lavagem estomacal, Lúcia foi encaminhada para a prisão. Osmar lamentou profundamente ter tentado ajudar Lúcia e quase ter sido envenenado por ela. Ele percebeu que algumas pessoas não merecem ajuda, nem da sorte nem dos outros. A situação serviu como um lembrete de que a ganância e a desonestidade podem trazer consequências devastadoras, enquanto a integridade e a generosidade, mesmo diante de traições e desilusões, podem abrir portas para novas oportunidades e felicidade. A história de Osmar e Lúcia ilustra que, ao longo da história da humanidade, vemos muitos exemplos de ascensões e quedas, de traições que mudaram destinos, mas também de redenção e novos começos. Esses eventos nos ensinam que, independentemente das relações, manter a honestidade e a compaixão pode nos levar a resultados surpreendentemente positivos. É uma reflexão sobre os valores que escolhemos cultivar em nossas vidas e como podemos lidar com as adversidades com dignidade, acolhendo as oportunidades com gratidão, sabendo que, no fim, a verdade e a justiça sempre prevalecem. Espero que você tenha gostado dessa história cheia de reviravoltas e emoções. Se curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Contos Não Contados. Aqui, cada história é uma nova aventura, e estamos sempre prontos para te surpreender. Deixe também seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!